Nos últimos anos, a atenção da mídia em torno de Abby Hensel e Brittany Hensel voltou a crescer de forma intensa, impulsionada por redes sociais, fóruns e portais de entretenimento que frequentemente transformam qualquer detalhe de suas vidas em assunto global. Esse fenômeno revela menos sobre os fatos em si e mais sobre o fascínio contínuo do público por histórias humanas incomuns. O interesse, muitas vezes, ultrapassa os limites do que é confirmado, dando espaço para interpretações, especulações e narrativas sensacionalistas. No centro dessa atenção está também a curiosidade sobre a vida adulta das irmãs, que há décadas convivem com a exposição pública desde suas primeiras aparições na televisão, ainda na infância. O que antes era apenas admiração pela sua história de cooperação e adaptação, hoje frequentemente se mistura com rumores e leituras exageradas sobre sua vida pessoal. Nesse contexto, qualquer informação relacionada a relações familiares ou jurídicas tende a se espalhar rapidamente, independentemente de confirmação oficial. Isso cria um ambiente onde a linha entre fato e especulação se torna cada vez mais difícil de distinguir para o público geral. A vida compartilhada e a individualidade dentro de um mesmo corpo, a história de Abby e Brittany, sempre despertou interesse por sua singularidade médica e humana. Elas são classificadas como gêmeas dicefálicas parapágicas, compartilhando um único corpo, mas com duas cabeças e sistemas neurológicos distintos. Apesar disso, cada uma possui personalidade própria, preferências individuais e habilidades diferentes, o que sempre chamou a atenção de pesquisadores e do público. Ao longo dos anos, elas aprenderam a coordenar movimentos com precisão impressionante, o que permite que realizem atividades cotidianas com naturalidade. Essa cooperação exige diálogo constante, paciência e equilíbrio emocional, algo que se tornou parte essencial de suas vidas. No ambiente profissional, ambas atuam como professoras, demonstrando independência intelectual e capacidade de adaptação. Essa realidade, embora extraordinária aos olhos externos, é vivida por elas com normalidade. No entanto, a exposição constante muitas vezes reduz essa complexidade a curiosidades superficiais, ignorando o fato de que cada uma tem sua própria identidade e autonomia emocional dentro de uma vida compartilhada. Casamento, curiosidade pública e interpretações externas. Com o passar do tempo, a vida adulta das irmãs passou a ser acompanhada com ainda mais atenção, especialmente quando uma delas entrou em uma relação conjugal. Esse evento naturalmente despertou curiosidade, não apenas pelo aspecto emocional, mas também pelas questões práticas envolvidas em um relacionamento dentro de uma realidade tão única. A presença de um cônjuge em uma dinâmica familiar incomum levou o público a levantar perguntas, muitas vezes baseadas mais em imaginação do que em informações verificadas. Em situações assim, é comum que a mídia amplifique detalhes isolados, criando narrativas que podem não refletir a realidade cotidiana do casal. Ainda assim, o relacionamento é descrito de forma geral como parte da vida privada, mantido com discrição e longe de declarações públicas frequentes. O interesse externo, no entanto, continua elevado, especialmente porque histórias envolvendo famílias incomuns tendem a gerar engajamento emocional e debates sobre limites, privacidade e convivência. Isso transforma eventos pessoais em temas de ampla discussão pública. A circulação de rumores e a fragilidade da informação online. Em ambientes digitais, informações relacionadas a figuras conhecidas podem se espalhar rapidamente, muitas vezes sem verificação adequada. No caso de Abby, Brittany e pessoas próximas a elas,
Surgem periodicamente narrativas que misturam fatos reais com especulações não confirmadas. Alguns relatos online mencionam supostos conflitos legais ou questões familiares complexas, mas raramente essas informações são acompanhadas de documentação oficial ou declarações diretas dos envolvidos. Esse tipo de situação ilustra como o ecossistema digital pode transformar silêncio em especulação e ausência de resposta em interpretações exageradas. O problema não está apenas na criação dessas histórias, mas na velocidade com que elas são compartilhadas, muitas vezes como se fossem fatos estabelecidos. Isso cria um ciclo em que boatos ganham força antes que qualquer esclarecimento possa ser feito. No contexto das irmãs, essa dinâmica se intensifica devido ao interesse histórico do público em sua vida, tornando qualquer detalhe pessoal um possível ponto de distorção narrativa. Entre fatos e narrativas, o impacto da desinformação. Quando histórias pessoais se tornam virais, o impacto emocional e social pode ser significativo, especialmente para os envolvidos diretamente. No caso de figuras públicas como Abby e Brittany, a repetição de informações não verificadas pode criar percepções distorcidas sobre suas vidas. Isso não apenas afeta a forma como o público as enxerga, mas também reforça estereótipos e interpretações simplificadas sobre realidades extremamente complexas. A desinformação, nesse contexto, não se limita a erros factuais, mas também à construção de narrativas que priorizam drama e conflito em detrimento da realidade cotidiana. Muitas vezes, aspectos normais da vida familiar são reinterpretados como eventos extraordinários ou controversos, o que contribui para uma visão distorcida. É importante reconhecer que, sem confirmação oficial, qualquer história que envolva disputas legais ou questões íntimas deve ser tratada com cautela. Isso ajuda a preservar a integridade das pessoas envolvidas e reduz o impacto de interpretações injustas. Dinâmica familiar e a complexidade da vida cotidiana. A vida familiar de Abby e Brittany sempre foi marcada por uma combinação única de cooperação, adaptação e individualidade. Cada uma desempenha papéis distintos dentro da rotina compartilhada, o que exige constante comunicação e entendimento mútuo. Essa dinâmica se estende também para suas relações externas, incluindo amizades, trabalho e vida emocional. Quando uma estrutura familiar tão singular entra em contato com relações conjugais ou sociais externas, surgem naturalmente desafios de compreensão por parte do público. No entanto, esses desafios não significam necessariamente conflito, mas sim adaptação contínua. A percepção externa frequentemente subestima a capacidade de organização e autonomia que elas desenvolveram ao longo da vida. Assim, a narrativa pública tende a simplificar uma realidade que, na prática, é altamente estruturada e funcional. Mesmo diante da atenção midiática, elas mantêm uma abordagem discreta, priorizando estabilidade e privacidade, algo essencial para preservar o equilíbrio emocional dentro de uma vida tão exposta. O olhar público sobre diferenças e a ética da curiosidade. Histórias como a de Abby e Brittany frequentemente levantam discussões sobre ética, privacidade e o limite da curiosidade pública. Embora o interesse em suas vidas seja compreensível do ponto de vista humano, há uma linha delicada entre admiração e invasão de privacidade. A exposição constante pode transformar pessoas reais em símbolos ou curiosidades, reduzindo sua complexidade a narrativas simplificadas. Isso levanta questões importantes sobre como a sociedade consome histórias de pessoas com condições raras
ou vidas incomuns. A forma como o público reage também influencia a maneira como a mídia produz conteúdo, muitas vezes priorizando títulos chamativos em detrimento da precisão. Nesse cenário, é essencial lembrar que por trás de qualquer história há indivíduos com emoções, relações e direitos à privacidade. O respeito a esses limites não diminui o interesse pela história, mas o torna mais responsável e humano. Resiliência, normalidade e construção de identidade. Apesar da atenção constante, Abby e Brittany construíram uma vida baseada em estabilidade, educação e trabalho, demonstrando que sua identidade vai muito além da curiosidade pública. A resiliência que desenvolveram ao longo dos anos não está ligada apenas à sua condição física, mas também à forma como lidam com a exposição e expectativas externas. Ambas demonstram uma capacidade notável de manter normalidade em meio a circunstâncias extraordinárias, o que inclui rotina profissional e vida social equilibrada. Esse aspecto muitas vezes é negligenciado em narrativas sensacionalistas, que preferem focar em elementos dramáticos em vez de conquistas concretas. A verdadeira história de sua vida está menos relacionada a eventos isolados e mais à continuidade de escolhas diárias que refletem autonomia e cooperação. Essa perspectiva ajuda a entender que, apesar do interesse público, sua vida é construída sobre fundamentos muito semelhantes aos de qualquer outra pessoa: trabalho, relações e busca por estabilidade. Como a mídia transforma histórias pessoais em narrativas globais. A transformação de histórias privadas em narrativas globais é um fenômeno comum na era digital, especialmente quando envolve figuras com trajetórias incomuns. No caso de Abby e Brittany, isso significa que qualquer evento pode ser reinterpretado e amplificado por diferentes plataformas. Essa dinâmica cria versões múltiplas de uma mesma história, muitas vezes sem conexão entre si. O resultado é um ambiente onde a percepção pública é moldada mais por repetição do que por verificação. Isso não apenas afeta a compreensão dos fatos, mas também influencia a forma como as pessoas envolvidas são retratadas ao longo do tempo. A mídia, nesse contexto, desempenha um papel central na construção dessas narrativas, podendo tanto informar quanto distorcer. A responsabilidade editorial torna-se essencial para evitar que histórias pessoais sejam reduzidas a entretenimento desconectado da realidade. Entre curiosidade e respeito, o equilíbrio necessário. A história de Abby e Brittany continua a despertar fascínio global, mas também serve como um lembrete importante sobre os limites entre curiosidade e respeito. Em um mundo onde informações circulam rapidamente, é fácil transformar vidas reais em narrativas simplificadas ou dramatizadas. No entanto, compreender a complexidade de suas experiências exige mais do que leitura superficial de manchetes. Exige contexto, sensibilidade e consciência de que nem tudo o que circula online reflete a realidade. Em vez de focar em rumores ou especulações, o olhar mais construtivo é aquele que reconhece sua autonomia, suas escolhas e sua vida cotidiana como indivíduos completos. No fim, a verdadeira história não está nos boatos que se espalham, mas na forma como elas continuam construindo suas vidas com dignidade, equilíbrio e discrição, apesar da atenção constante do mundo ao seu redor.